Esse vídeo está muito interessante e eu duvido que não vai abençoar você. Você vai crescer espiritualmente com o vídeo de hoje, porque eu cresci, me abençoou, vai abençoar você também. Nós vamos falar sobre 5 pecados que não são pecados na Bíblia. Eu pediria que você, se pudesse, anotasse aí papel e caneta, tá? Para você anotar os versículos com base bíblica, e você vai ver que a sua vida espiritual hoje, através desse vídeo, ela vai dar um up. Eu digo isso porque deu para mim, me ajudou e vai ajudar você também. Não importa quanto tempo você é da fé, cristão, não importa o quanto que você conhece as coisas espirituais. Eu, por mais de 30 anos, eu estou servindo a Jesus, eu tenho pregado o Evangelho a outras pessoas e todo dia eu aprendo. E o que eu vou falar hoje me abençoou e vai abençoar você também a respeito dos 5 pecados que não são pecados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, tá bom? Não se preocupe, isso não é pecado segundo a Bíblia, o que eu vou mostrar. E eu queria que você também escrevesse aqui nos comentários a palavra-chave de hoje: livra-me do pecado. Escreva aí a palavra-chave nos comentários. Se quiser, você pode acrescentar o seu nome também, tá bom? Preparado? Vamos lá? Primeiro, dos 5 pecados que não são pecados na Bíblia. Primeiro, questionar a Deus. Algumas pessoas, elas pensam e dizem que fazer perguntas ou questionar a Deus revela uma certa falta de fé ou de desrespeito para com Deus, né? Porque a pessoa está ali questionando a Deus a respeito de algo. Mas se você meditar na Bíblia, você vai ver que homens que foram muito usados por Deus no passado também questionaram. Também tiveram os seus questionamentos entre ela e Deus e falou com ele o porquê. Por exemplo, no livro de Salmos, quando você lê Salmos, ele diz, o rei Davi, ele disse: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Salmos capítulo 13, versículo 1, ele questionou a Deus, meu Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Eu preciso do Senhor. Aliás, eu acredito que Deus colocou você para ver esse vídeo, porque Ele já está se lembrando de você. Vai ver você também se sente esquecido, esquecida, não sei, e Deus tocou em você para clicar aí e ver esse vídeo, para falar com você. Ele questionou. Nós temos também o próprio Senhor Jesus, que quando estava na cruz do Calvário, em profunda dor, pregado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também questionou a Deus. Então, não é pecado, tá bom? Segundo, cortar o cabelo. Algumas pessoas, elas têm essa ideia que cortar o cabelo é pecado, especialmente para as mulheres. Por que algumas pessoas pensam assim? Porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele fala que o cabelo seria um sinal de honra para a mulher. O cabelo seria um sinal de honra. Mas o texto sagrado, ele trata de uma cultura da época. E o apóstolo Paulo falou sobre isso, tá? Ele diz que o cabelo simbolizava honra, autoridade, reverência. Mas não é o corte do cabelo ou o tamanho exato do cabelo que determina se uma pessoa vai entrar no céu ou não. A Bíblia não diz que a tesoura, né, tira a salvação de alguém. Então não tem nada a ver. Isso é distorcer a palavra de Deus. Imagine você então, uma mulher que tem o cabelo curto, ela não vai para o céu porque ela precisava ter o cabelo longo. Deus, ele salva segundo o nosso coração, não segundo a nossa aparência, entende? Então não é pecado, tá bom? Terceiro,
Tome nota aí. Eu queria pedir também todas as pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez ou não, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscrever, você não paga nada, tá escrito aqui. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui, que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? O terceiro, ter bens ou prosperidade, conquistas, prosperidade. Quando uma pessoa, ela busca prosperidade em Deus, existe uma ideia, um pensamento de associar a pobreza à espiritualidade. Pobreza não é espiritualidade, tá? Eu sei que algumas pessoas têm facilidade de associar a pobreza à espiritualidade. Primeiro porque o jovem rico, Jesus disse que ele não ia para o céu. Então alguém pensa assim, ok, se alguém for rico não está salvo. Não, não é bem assim. Abraão era rico, morreu e foi salvo, né? Nós temos o rei Davi que serviu a Deus, foi próspero, foi rico. Nós temos Jó, mas foram homens íntegros e justos diante de Deus, como Jó, por exemplo. Apesar de serem homens prósperos, bem-sucedidos financeiramente, economicamente, foram homens justos diante de Deus. O problema não está em você ter bens ou prosperidade. O problema está no coração ao dinheiro. É isso que a palavra diz. Esse é o problema, porque o coração ao dinheiro, o apego, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, como diz a palavra de Deus. Está escrito isso. Então, quando você deixa a prosperidade dominar você, quando você deixa o dinheiro dominar você, aí, então, você já está decaindo espiritualmente. Mas o fato de você possuir a prosperidade, isso não tem nenhum pecado, tá certo? Então, o dinheiro em si é o problema, não a pessoa ter a prosperidade ou conquistar financeiramente, até para que ela dê um bom testemunho de Jesus também na sua vida. Quarto, anote aí, ser mulher e ensinar. É uma outra coisa que algumas pessoas dizem ou pensam, isso aí é pecado, porque mulher não pode ensinar na igreja, a mulher não pode ensinar de modo geral. E por que alguns pensam assim? Eles se baseiam no versículo, no texto bíblico de 1 Timóteo 2,12, aonde ele diz na carta, né, o apóstolo Paulo diz, ele diz que a mulher não podia ensinar. 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui, para ficar mais fácil, para mostrar para você. Ele até usa uma expressão um pouco forte, eu não permito, né, que a mulher, ela ensine na igreja não, eu não permito que a mulher ensine de modo geral. Mas o interessante nesse versículo, 1 Timóteo, no capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 12, está aqui, ó, ele diz assim, eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Ele diz, eu não permito que a mulher ensine. Então, baseado nesse versículo, alguns dizem que a mulher ensinar é pecado, tá? Isso é errado. Mas eu digo para você, você tem que ler todo o contexto da palavra, não pegar apenas ali o versículo isolado, porque a Bíblia mostra também que mulheres de fé, como foi Débora, está lá em Juízes, como Priscila, mulheres que foram usadas por Deus, tá? Mulheres que serviram a Deus, foram da fé e fizeram a diferença. Então, sempre lê todo o contexto. O apóstolo Paulo aqui, nesse contexto bíblico, que ele citou isso, ele tratava de problemas locais que existiam. Então, ele fez essa colocação, mas ele não colocou aqui uma determinação eterna. Nenhuma mulher pode ensinar. Até porque
existem muitas mulheres que são sábias, inteligentes, são usadas por Deus, são grandes mulheres de Deus. É ou não é verdade? Então tem que sempre ler todo o contexto e não há pecado nisso, tá? E o quinto e último que eu quero compartilhar com você, eu queria que você anotasse aí, é cuidar da aparência. É uma outra coisa também que é importante frisar aqui. Alguns condenam, por exemplo, o cuidado do corpo ou o uso de roupas arrumadas. Você está arrumadinho, você está direitinho. Primeiro, que isso é um testemunho do seu Senhor Jesus, né? Você vê a pessoa arrumadinha, cheirosinha, é ou não é? Elegante, ela representa Jesus, então não é pecado. Segundo, se você ler lá no livro de Provérbios, capítulo 31, a Bíblia elogia a mulher que se veste de linho fino e púrpura, quer dizer, ela se veste bem, a palavra elogia a mulher que se veste bem, quer dizer, que se cuida. Então, você, quando lê a palavra de Deus, você consegue entender isso. A Bíblia, lá em 1 Pedro, também fala, capítulo 3, versículo 3, fala do coração puro, fala da aparência, que não era né, aquela aparência jogada. Quer dizer, quando você se cuida, você cuida da sua aparência, claro, dentro das suas condições, mas você se cuida, você está glorificando a Deus, não há nenhum pecado nisso. Vaidade é idolatria da nossa própria imagem, não é ser vaidoso, mas é se cuidar. E eu diria que se cuidar é uma responsabilidade sua, minha, de todos nós. E nós devemos nos cuidar espiritualmente e também fisicamente. Se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele com seus familiares, parentes, amigos, outras pessoas, tá? Vamos compartilhar nos grupos para ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas. E se você gostou, dê o joinha aqui embaixo, o like, para que outras pessoas sejam alcançadas também.